Nós vamos retomar a partir do versículo de número 4, mas eu vou fazer uma leitura a partir do versículo 1, para que a nossa compreensão ela seja melhor. Então, no capítulo 15, nós agora reiniciamos mais uma vez o contar da história. Eu gosto sempre de lembrar a cada começo do estudo do Apocalipse, que o estudo do Apocalipse ele deve ser compreendido, ele deve ser feito baseado em uma visão progressiva e repetidamente progressiva. Então, como assim? O estudo do Apocalipse é feito de vários ciclos que se repetem, que contam a mesma história, de pontos de vista diferentes, e progressivamente, cada vez mais, o apóstolo João ele vai detalhando algumas questões segundo o Espírito Santo assim o guia. Então, nós vemos o primeiro ciclo do capítulo 1 até o capítulo 3. Então, mostra o que esses ciclos mostram. O início da igreja até o final da igreja aqui na terra e o seu encontro no céu. Então, no primeiro ciclo nós vemos as 7 igrejas. No segundo ciclo nós vamos ver os 7 selos. Vai do capítulo 4 até o capítulo 7. Do capítulo 8 em diante nós vamos ver outro ciclo que vai falar a respeito das trombetas. Depois nós vemos um outro ciclo que vai falar agora acerca dos cálices da ira de Deus. Então nós estamos aqui no quinto ciclo. No ciclo passado, que foi os capítulos 13 e 14, falavam justamente desses personagens que são extremamente importantes, e nós sabemos que eles existem e que eles terão uma atividade cada vez maior, o anticristo, o falso profeta, Satanás agindo por trás de tudo isso. E nós vimos como acaba com a vitória de Cristo. Então, todos os ciclos eles terminam mostrando a vitória do Cordeiro. E aqui não vai ser diferente. Então, nesse novo ciclo que começa aqui no capítulo 15, e vai falar agora a respeito dos sete cálices que o Senhor vai derramar, as taças da ira de Deus. Então nós vamos ver aqui que ele começa mostrando a alegria dos santos. Então toda vez que o Senhor Jesus ele vai de alguma forma derramar o seu juízo, o livro do Apocalipse nos mostra que os santos estão guardados, eles estão protegidos. Não que nós não passemos por adversidades e sofrimentos, mas ao passar pelo vale da sombra da morte, nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco, isso nos dá toda a segurança. Então nós falamos na semana passada acerca de uma cristã do primeiro século, do segundo século, perdão, chamada Blandina. Ela tinha apenas 15 anos de idade, era uma escrava na região da França, e o Império Romano, que dominava toda a Europa, instituiu uma grande perseguição aos cristãos, e ela foi torturada de todas as formas para que ela negasse a Cristo. E no fim da sua tortura, já depois de muito sofrimento, ela olhou para o seu algoz e ela disse para ele: olhe, viva te vencerei, morta vencer-te-ei mais ainda. Então essa certeza como os cristãos eles são indestrutíveis. Ainda que o nosso corpo aqui se desfaça, nossa alma se encontrará com o nosso Salvador imediatamente ao fecharmos nossos olhos aqui na terra. Então é por isso que nós vamos ver sempre os cristãos cantando. Os cristãos eles têm sempre motivo para celebrar, porque agora já nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. E nesse mesmo capítulo 8 de Romanos, Paulo vai dizer mais algumas verdades que devem de fato nos encher de alegria. Ele diz, por exemplo, no versículo 28 de Romanos 8: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. E mais adiante ele ainda diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E diz então: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então é por isso, irmãos, que esses eleitos de Deus eles estão cantando lá na terra.
E olha o que diz o cântico, no versículo 3: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Então, aqui nesse cântico, nós vemos a demonstração clara de que os juízos de Deus, o caminho de Deus é justo e verdadeiro. Muitas vezes nós não compreendemos por que Deus ele traçou apenas um caminho de salvação. Então nós olhamos para a diversidade do mundo. Nós estamos agora, já passamos, se eu não me engano, dos 7 bilhões de habitantes. E nós, ao fazermos um estudo, das diversas nações que formam o nosso planeta, nós vemos como culturalmente elas muitas vezes são diferentes, e cada nação dessa muitas vezes tem sua própria religião, e nós vemos que só existe um caminho para Deus. Então, só existe um caminho para Deus, que é através de Cristo. Jesus, ele diz isso no Evangelho de João, capítulo 14, se eu não me engano, versículo número 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então nós vemos como o cristianismo ele traz uma boa notícia, mas ao mesmo tempo ele traz uma notícia ruim, e não existe salvação em nenhum outro caminho, somente no caminho de Deus por intermédio de Cristo. E foi exatamente hoje, e foi exatamente esse o motivo que me fez colocar esse vídeo do pastor Marcos Salles, que fala acerca do dilúvio. O dilúvio ele serviu de símbolo para essa destruição definitiva. O dilúvio ele foi uma destruição parcial. Deus ele destruiu o mundo inteiro, mas ele preservou Noé e a sua família. E com Noé e sua família ele repovoou o mundo inteiro de novo. Mas nós vimos que mesmo Noé e sua família, o pecado ainda habitava neles, e rapidamente os homens se perverteram novamente. Então nós vamos ver que precisava então de outro tipo de justiça e de um juízo mais definitivo. Então o dilúvio ele é uma prefiguração daquilo que nós estamos estudando aqui no livro do Apocalipse, como Noé avisou durante anos aquelas pessoas a respeito da grande destruição que viria até eles, mas ainda assim eles se mantiveram descrentes e impenitentes, sem se arrepender, sem se voltar a Deus. E mais ainda, irmãos, nós vamos ver aqui no estudo do capítulo 16, que quanto mais Deus enviar o seu juízo, mais as pessoas vão ficar com raiva de Deus. Nós temos uma ideia muito distorcida de que sofrimento converte. Sofrimento não converte ninguém, muito pelo contrário, sofrimento transforma a pessoa em uma pessoa mais rancorosa, em uma pessoa muitas vezes cheia de ódio. O sofrimento que converte é o sofrimento segundo Deus. É o sofrimento que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse sofrimento que Deus, pela sua graça, muitas vezes usa no processo de conversão dos seus salvos. Mas não é o sofrimento que nos converte, mas quando Deus usa o sofrimento, aí sim nós nos voltamos a Ele. Então aqui, o final desse cântico, irmãos, versículo 4: quem não te temerá ao Senhor? E aqui nós vamos ver esse contraponto em relação àquilo que o anticristo fez. O anticristo, no capítulo 13, ele aparece e ele sai dominando tudo e todos, e aqueles que resistem a ele ou são presos ou são mortos. E muitas vezes a gente fica pensando: meu Deus, e agora? Será que Deus se esqueceu da gente? Olha os cristãos, o que está acontecendo com os cristãos verdadeiros? Eles estão sendo mortos, eles estão sendo torturados, eles estão presos, a família deles está passando necessidade. Será que Deus não está vendo isso? Deus está vendo tudo, irmãos. Só que a grande questão é que Deus não é como nós. Deus ele sabe o momento certo de agir, nós não. Nós somos pessoas extremamente emotivas, e na maioria das vezes o nosso coração nos engana e nos faz tomar atitudes precipitadas. Então Deus ele sabe quando ele vai trazer o seu justo julgamento em relação àqueles que fazem as suas perversidades. É por isso que a gente vai ver aqui na terra muitas pessoas que vivem uma vida ímpia, que vivem uma vida profana, e elas vão viver até 90, 100 anos, cheio de dinheiro, cheio de promiscuidade, e parece que essas pessoas morreram e não aconteceu nada. Aconteceu. Essas pessoas estão agora
em um lugar de tormento e sofrimento, indizível. É o que nos ensina Lucas capítulo 16. Cabe ao homem morrer uma única vez, segue-se o juízo, como está escrito em Hebreus 9. Então, muitas vezes aos nossos olhos, parece que Deus não é justo. Por quê? Porque os ímpios, eles não são punidos nesse mundo. E aqui então o Senhor nos mostra que quem não temerá Ele, que quem não teme Ele aqui, temerá Ele após a sua morte. Então aqui, quem não temerá o Senhor? Não, nós não tememos o anticristo, nós não tememos a Satanás, nós não tememos os seus demônios, nós tememos ao Senhor. Nós sabemos que poderoso não é aquele que pode matar o corpo e depois disso não fazer mais nada. Sabemos que poderoso é aquele que, além de matar o corpo, tem poder de lançar a alma de quem ele quiser no lago de fogo e enxofre. Então, nós tememos ao Senhor, guardamos os seus mandamentos. Isso é a grande sabedoria que invade o coração dos cristãos. Versículo 4: quem não glorificará o teu nome? E o temor a Deus, irmãos, não é um medo que a gente tem do nosso Senhor, porque se nós temos medo de quem nos ama, significa que nós não compreendemos o que Ele fez por nós. Mas esse temor, principalmente no contexto que ele está aqui, que é o contexto hebraico, o livro eu já expliquei para vocês, o livro do Apocalipse, ele está cheio de símbolos do Antigo Testamento, como a gente já viu várias vezes aqui, vamos ver ainda nesse capítulo. Então, a ideia de temor no hebraico significa reverência. Então, você sabe que você está diante de um ser extremamente superior a você. Então, você o reverencia por quem ele é. Você se prostra de maneira respeitosa e reverente na presença dele. Então, esse temor fala de reverência e não de um medo em relação a uma punição, uma vez que nós sabemos que os escolhidos de Deus, eles não serão punidos, eles são muitas vezes corrigidos, mas não punidos, porque eles estão debaixo, não da ira de Deus, mas da sua graça e do seu amor incondicional. Então, versículo 4 ainda: pois tu somente és santo, Senhor. Quem é santo? Só o nosso Senhor. Essa ideia de santidade, principalmente nesse versículo, nos mostra que somente Deus é totalmente puro, é totalmente diferente de tudo aquilo que conhecemos. Só o nosso Deus é bom, como Jesus nos ensinou. Aquele jovem rico chega para ele e diz: bom mestre, bom, por que me chamais de bom? Bom só tem um, que é Deus. E aqui a gente vai ver isso. Nós estamos vendo que todo louvor verdadeiro, ele tem que glorificar a Deus e não ao homem. Então, pois tu somente és santo. Versículo 4 ainda: todas as nações virão à tua presença e te adorarão. Olha que coisa maravilhosa. Até os demônios, irmãos, eles adoram ao Senhor. Porque a ideia de adoração aqui é uma ideia de entender que estamos diante de um ser extremamente glorioso. A gente vai ver, por exemplo, no caso do Gadareno. Vocês se lembram da história do Gadareno? Aquele homem lá da cidade de Gadara, que estava possuído por uma legião de demônios. Quando Jesus desce do barco e coloca o pé na terra lá, o endemoniado ele vem e ele se prostra ao Senhor em adoração. Uma legião de demônios se ajoelha diante de Jesus Cristo. Por quê? Porque eles sabem que Ele é Deus. Outro endemoniado, agora numa sinagoga, ele diz: ó, o que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo. Essa ideia de que todos o adorarão. Filipenses diz ainda mais, que naquele grande dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Algumas pessoas farão isso no céu, outras pessoas farão isso no inferno, mas todos reconhecerão o senhorio de Cristo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Então, quando de fato a revelação do Senhor se tornar plena e completa, todos glorificarão a Ele. Mesmo os que estão condenados, eles não podem não glorificar, não reconhecer o senhorio de Cristo. Mesmo as pessoas que estão no inferno, elas reconhecerão que somente Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Então, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque há uma assertiva que diz o seguinte: todos os caminhos levam a Deus, e de fato levam a Deus, mas
uns estarão diante de Deus em salvação, outros estarão diante de Deus em condenação. É o que está escrito em Mateus capítulo 25. Uma grande multidão no dia do juízo está diante do Senhor. Algumas estão do lado direito e ouvem: vinde benditos de meu Pai. Alguns estão do lado esquerdo e ouvem: apartai-vos de mim, malditos. Então, estão todos diante do Senhor, reconhecendo e diante da sua glória manifestada. Mas nem todos estão alegres e salvos. Alguns vão estar, infelizmente, a maioria, tristes e condenados. Então, no versículo agora, versículo final, nós vamos ver agora o apóstolo João mudando um pouco o enredo, mudando um pouco a direção do texto. Aqui, a partir do versículo 1, do capítulo 15, ele está falando justamente como os anjos, como os santos, como os eleitos de Deus, eles esperam o juízo de Deus. Eu e você, como nós esperamos o juízo de Deus? Tristes, chorosos, decepcionados, reclamando de tudo e de todos? Não, nós esperamos os juízos de Deus, dizendo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós esperamos o juízo de Deus, alegres, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então devemos tomar muito cuidado, irmãos, porque a murmuração é uma linguagem do diabo, é uma linguagem dos descrentes. Os verdadeiros crentes aprenderam a viver contente, meu irmão Doriedson, em toda e qualquer situação. Está fazendo sol? Você está contente. Se chover, você está contente também. Você está saudável hoje? E se estiver doente, está contente também, né? Hoje teve o que de comida? Soja, fica contente. Mas amanhã vai ter uma carne de primeira. Eita, olha isso, fica contente também. Sábado eu soube que teve uma feijoada do seu leão aqui, né? De vez em quando tem a feijoada do seu leão aqui. E aí você fica contente, né? Então, seu time ganhou, você fica contente. E se seu time perder, você fica contente também. Você aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Você ganhou 5 mil reais. Amém? Olha, fica contente. Você perdeu os 2 centavos. Fica contente. Imagina, a gente não aguenta perder 50 centavos, fica tripulado, né? Imagina que for 50 reais, vira a casa toda. Onde está esse dinheiro? Meu Deus, é dinheiro do gás. Eita Jesus. Então, temos que. Aí a gente usa qualquer coisa, né? Um álcoolzinho assim, faz um fogão a lenha. Então, aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Essa é a linguagem daqueles que são salvos. Nossa salvação já chegou. Nossa salvação não chegou há 30, há 20, há 7 anos atrás. Eu não sei quando você se converteu. Não, a sua salvação chegou há 2 mil anos atrás, quando Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Então a gente só tem que celebrar isso. Os feitos de justiça do nosso Deus que nos alcançaram em Cristo Jesus. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha o quanto a gente tem que comemorar isso. O cristão é o povo mais feliz do mundo, independentemente do que lhe acontece, ele será sempre vencedor, pois mais do que vencedores são aqueles que estão no time de Cristo Jesus. Então, a partir do versículo 5 agora, João começa a descrever os acontecimentos que virão em decorrência do encher da ira de Deus. Nós vimos isso e foi um dos motivos também que me fez colocar essa pregação do pastor Marcos Salles acerca do dilúvio, porque a gente vai ver a linguagem que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus usa por intermédio de Moisés, lá no livro de Gênesis. Ele diz o seguinte no capítulo 6: eu não suporto mais o pecado desse povo. Então, lá no capítulo 6 a gente viu que Deus se encheu. Às vezes a gente pensa que a paciência de Deus é eterna. Não, o que é eterno é o amor de Deus. O amor de Deus é eterno e incondicional em relação aos seus eleitos. Mas a paciência não, a paciência de Deus tem limite. E o cálice, ele quer demonstrar justamente isso. O que é um cálice? É um copo. Então é como esse copo aqui, ó. Então a gente vai ver aqui, ele está vazio. E aí você vai enchendo ele de água. Vai chegar uma hora, se eu continuasse a derramar água, que ele ia o quê? Ele ia transbordar.
Então esse cálice da ira de Deus, ele quer demonstrar justamente isso. O homem chegou num patamar de maldade que Deus agora diz: eu não suporto mais. Satanás tem agido no mundo, e chegará o momento em que Satanás chegará no ápice da sua maldade. Será justamente na revelação do inimigo, será justamente no aparecimento do falso profeta. Quando esses fatos acontecerem, a maldade humana chegará a um patamar até então impensável. Então o cálice da ira de Deus chega ao seu limite. E a partir daquele momento, então, Deus vai derramar o cálice da sua ira. A ira de Deus está sendo contida até agora. Então é como nós vamos ver. Vamos abrir rapidamente, só para a gente estruturar um pouquinho a nossa linha de raciocínio, segundo o apóstolo Paulo nos ensina em 2 Tessalonicenses. Vamos lá. 2 Tessalonicenses. É um texto, inclusive, que a gente já estudou aqui algumas vezes. Eu quero simplesmente trazer a memória. Paulo está falando desse mesmo assunto que o apóstolo João está nos ensinando. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Irmãos, quanto à vida do nosso Senhor Jesus Cristo, olha, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, ela vai ser uma vinda consumadora. Jesus não veio para simplesmente levar a sua igreja e começar o sofrimento, não. Quando Jesus vier, será a consumação final. Então essas pessoas que acreditam no arrebatamento pré-tribulacionista, elas têm muito pouco na Bíblia aonde se agarrar. A Bíblia nos mostra que a igreja estará aqui na terra com Cristo, passando pelas dificuldades. E quando Cristo voltar, então, com o seu juízo definitivo, aí sim a igreja se encontrará com Ele nos céus e viverá com Ele eternamente. Então, irmãos, quanto à vida do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós. Mesmo naquela época, as pessoas já costumavam perverter os ensinos em relação à volta de Jesus. E hoje não é diferente. Quantas denominações dizem: Jesus vai voltar a tal data, Jesus vai voltar a tal data, Jesus vai voltar a tal data. Só os testemunhos de Jeová já disseram mais de 20 vezes que Jesus ia voltar a tal data, né? Então, vira e mexe, aparece algum profeta dizendo que Jesus vai voltar a tal data, né? Então, Paulo já avisava a gente para a gente tomar cuidado com essas pessoas há 2 mil anos atrás. Versículo 3: não deixe que ninguém engane vocês de modo nenhum. Antes daquele dia virá a apostasia. Que apostasia é essa? Vocês lembram do falso profeta? O falso profeta, ele vai enganar o mundo inteiro. E o que é que o falso profeta vai fazer? Vai influenciar as pessoas a adorarem a besta que emerge do mar. Como é o nome dela? Anticristo, homem da iniquidade. Então essa é a apostasia que Paulo está dizendo aqui. O mundo inteiro, inclusive os crentes que não estão alicerçados na verdade, eles se voltarão à falsa religião. E então será revelado o homem do pecado. Paulo chama ele o homem do pecado. Nós conhecemos ele como o anticristo, ou a besta que emerge do mar. O filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus. Ele não somente se opõe a Deus, como ele quer tomar o lugar de Deus. É objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando a Ele mesmo como Deus. Não se lembram que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhe falar essas coisas? E agora que vocês sabem o que está detendo para que Ele seja revelado no seu devido tempo. Então, o que está detendo Ele? Algumas pessoas dizem igreja, outros dizem o Espírito Santo, mas uma coisa nós sabemos, é o poder de Deus. É o poder de Deus que se manifesta na igreja, é o poder de Deus por intermédio do Santo Espírito, que é Deus. É o poder de Deus que está dizendo: não é o momento ainda. Você só vai aparecer no devido tempo. Então, no devido tempo, esse homem vai aparecer. É um homem, ele vai aparecer, ele vai avocar para si o título de Deus. Isso já aconteceu no passado, de uma maneira mais limitada, que foi o caso dos Césares. Os imperadores romanos, eles avocavam para si o título de Senhor e Deus, né? Por isso muitas vezes eles perseguiam o cristão, porque os cristãos eles não adoravam ao imperador romano, porque ele só adorava a
Cristo, a Deus. E por isso eles eram perseguidos, em muitos momentos eles foram perseguidos exatamente por não prestarem culto ao imperador. Então, versículo 8: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vida. Só até aí. Então aqui a gente vai ver Paulo falando o que João está dizendo aqui. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai acabar com tudo. É a destruição dos ímpios. O juízo final, quando Jesus voltar, os cristãos agora, em uma eternidade de glória, os que se opuseram a Cristo e seguiram o falso profeta e o anticristo, eles agora vão entrar em um sofrimento indescritível. Então, é a mesma coisa que João nos mostra aqui no capítulo 15. E olha como João vai colocar esse texto agora. Depois disso eu olhei. Perceba que sempre João está nos dizendo algumas coisas. João apenas ouve, outras coisas João vê. E aqui ele diz: eu vi, então eu olhei, depois disso eu olhei e vi que se abriu no céu o santuário. O que é o santuário, irmãos? Vamos abrir lá no capítulo 25 do livro de Êxodo, para a gente saber o que é o santuário. Capítulo 25 do livro de Êxodo, versículo 8. Aqui no livro de Êxodo, mais precisamente nesses capítulos que se sucedem, do capítulo 24 até alguns capítulos depois, o Senhor fala com Moisés e fala a Moisés tudo que Moisés deveria fazer para que o povo lhe adorasse da maneira correta. Então o Senhor agora está dando uma série de ordens a Moisés, como o Senhor havia dado a ordem da construção da arca a Noé. Se lembra? O Senhor não disse: Noé, faça uma arca aí do seu jeito. Não, o Senhor foi dizendo cada detalhe da arca. Vai ser madeira X, vai ser tanto tamanho, vai ter 3 compartimentos, vai ser assim, vai ter uma porta do lado tal, e ele vai dando cada detalhe da arca. Noé só tem que o quê? Que cumprir aquele planejamento de Deus. A mesma coisa somos nós, nesse processo de adoração a Deus. Ele já deixou como Ele quer ser adorado. Então a gente vai ver aqui que Ele vai ensinando a Moisés. Ele vai falar do tabernáculo, no capítulo 25, da arca da aliança, da mesa e os seus utensílios, o candelabro de ouro, o tabernáculo, a separação do santo lugar para o santíssimo lugar, o altar dos holocaustos, as vestimentas sacerdotais. Tudo vai sendo descrito detalhadamente por Deus, para que Moisés passasse isso para o povo, para que o povo então pudesse cultuar a Deus da forma correta. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque existem 2 formas de adorar a Deus. Você pode adorar a Deus em espírito e verdade, e são esses adoradores que agradam o Pai, e esses adoradores Ele procura. Mas você pode adorar a Deus na carne e em mentira. Então, esses adoradores serão reprovados pelo Senhor. Então, Êxodo 25, 8, todos acharam? Amém? Amém? Quem está alegre? Amém. Quem é mentiroso? Amém. Graças a Deus, ninguém é mentiroso, né? Então, versículo 8: e farão um santuário para mim. O Senhor diz agora: vocês vão fazer um santuário para mim, Moisés, e eu habitarei no meio deles. Então, quando João nos diz aqui, saíram do santuário de Deus, o que ele quer dizer com essa expressão? Ele está dizendo: saíram da presença de Deus. Você percebeu como é importante a gente conhecer a Bíblia? Cada palavrinha dessa é a própria Bíblia que vai explicar. Então, esses seres celestiais, esses 7 anjos, a ideia 7 é sempre essa ideia de plenitude, de algo completo, né? Então saíram do santuário 7 anjos, e eles saíram com o quê? 7 pragas. Mais uma vez, pragas vai nos levar a quê? A Êxodo. Lá em Êxodo não foram 7, mas foram 10. E o número 7 e o número 10, eles estão interligados. Ambos dão a ideia de algo completo, né? Então, o número 10 é a completude na escala decimal, né? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois vem 11, 12, mas então 10 acaba, né? E a mesma coisa é o número 7. O número 7 dá a ideia dos 7 dias.
E nós vemos que ao completar 7 dias, uma nova semana se inicia. Então, o número 7 e o número 10, eles estão internamente ligados em seu significado. E aqui nós vamos ver isso. Esses 7 anjos, essas 7 pragas, eles estão trazendo essa ideia que esses 7 anjos, eles vêm cumprir de maneira definitiva o juízo de Deus. É isso que essas pragas simbolizam. O juízo de Deus em relação aos ímpios. Aqueles que se opõem a Ele, aqueles que rejeitam o Evangelho trazido pelo Seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essas pessoas que não aproveitaram a misericórdia de Deus, agora sofrerão o juízo de Deus. A gente vai ver como muitas vezes o Egito e Faraó, eles são usados como símbolos no livro do Apocalipse, justamente por conta disso. Moisés, quando chegou lá, ele foi até Faraó, disse: Faraó, deixa o povo de Deus ir. E se Faraó deixasse o povo de Deus ir, ia acontecer alguma coisa no Egito? Não ia acontecer nada. Ele liberava o povo de Deus e ficava tudo legal. Mas o ímpio não vai fazer isso. É a mesma coisa, a gente prega o Evangelho. Se todo mundo a cresce em Cristo verdadeiramente se arrependesse, oh meu Deus, esse todo mundo salvo. Mas não vai ser assim. Por quê? Porque Deus não quis assim. Deus, Ele quis de uma forma diferente. Então, embora as pessoas saiam por aí dizendo essa ideia de livre-arbítrio, que é justamente para tentar um pouco transformar o Evangelho de Deus em algo mais acessível ao homem, no sentido de mais aceitável ao homem. Então assim, não é Deus que escolhe, é você que escolhe. Não, meu filho, é Deus que escolhe. E Ele não escolheu todo mundo. Mas isso é injusto? Não. Injusto seria se Deus pegasse uma pessoa boa e lançasse no inferno. Não tem ninguém bom. Então é injusto Deus colocar uma pessoa ruim no inferno? Não, isso é justiça. É a mesma coisa. É injusto que o juiz Sérgio Moro coloque um político desse corrupto que roubou, sei lá, 300, 400, 1 bilhão de reais na prisão. Isso é injusto? Não, injusto seria se essa pessoa não tivesse que arcar com seus crimes. Isso seria injusto, né? Então, mas o que acontece? Acontece isso. Aqueles que são lançados no inferno são lançados pela justiça de Deus. E os que não são lançados são lançados e os que são levados ao céu são levados ao céu pela misericórdia de Deus. Mas a misericórdia, ela é de Deus. E Ele diz isso em Romanos: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Quando Moisés está indo para o Egito, Deus já fala com Moisés: Moisés, você vai falar com Faraó, viu? Mas eu vou endurecer o coração dele. Olha, Deus facilita, rapaz, amolece o coração de Faraó, para a minha missão ficar mais tranquila. Não, eu vou endurecer o coração de Faraó. Porque o propósito de Deus era fazer da nação do Egito um exemplo de todos aqueles que tocam do povo de Deus. Eles não farão isso impunemente. Eles terão que arcar com as consequências desse ato de loucura, de tocar do povo de Deus. Quem toca no povo de Deus está tocando o próprio Deus. A gente vai ver, por exemplo, o diálogo de Deus com Isaías, quando Senaqueribe, o rei da Síria, que era a nação mais poderosa do mundo, a Síria já tinha destruído Israel no ano 722 a.C. E agora o grande império da Síria se dirige à pequena Judá, e já tinha destruído algumas cidades fortificadas de Judá, e ela se dirige à principal cidade de Judá, que era Jerusalém, onde estava lá o rei. Qual era o nome do rei? Ezequias. Ezequias era o homem de Deus, tinha falhas, todo mundo tem falha, mas ele era o homem de Deus. E naquela época vivia um profeta gente fina, o nome dele, Isaías, e ele estava lá dentro, todo mundo dentro lá da cidade. Senaqueribe cercou a cidade com seu poderoso exército, 180 mil homens. Senaqueribe, ele desprezava tanto Judá que ele chegou a fazer chacota. Ele mandou um recado para o rei Ezequias e disse: ó rei Ezequias, se você tiver soldado, eu empresto cavalo para você, para poder ter graça à batalha. Olha que desprezo.
Ele chegou lá na porta de Jerusalém com a cabeça dos reis que ele havia dominado. E disse: ó, todas essas nações aqui, elas tinham deuses também, mas eu matei todo mundo e vou destruir vocês também. E ele fez tudo isso para que o povo de Jerusalém ficasse com medo. E aí Ezequiel, o rei Ezequias, perdão, ele vai até Isaías. Isaías, e aí Isaías, como é esse negócio, meu filho? Ora aí a Deus. Isaías vai até o Senhor e o Senhor diz: fala lá para o rei Ezequias que essa luta não é dele, essa luta é minha. Ele não disse que essa nação aqui não tem Deus, que o Deus dessa nação aqui é fracote, como os outros deuses de lá? Ele vai ver. Aí o que é que Deus faz? Deus não envia 7 anjos, Deus não envia uma legião de anjos. O que é que Deus faz para humilhar Senaqueribe? Ele envia um anjo, pequenininho. Pega o menorzinho aí do céu, pega um anjinho. Ele matou todo o exército assírio de uma noite só. Matou todo mundo. É isso. É Deus, é o Deus desse povo aí. Não vou mexer com esse povo, não. E aí o Senaqueribe volta para a sua terra. E quando ele chega lá, ele é assassinado pelo seu próprio filho. Porque Deus disse mais a Senaqueribe: porque você teve essa ousadia de fazer isso aqui com o meu povo e falar o que falou contra mim, você não vai ter descendente. Senaqueribe é morto pelos seus próprios filhos. Depois os seus filhos são mortos e ele não deixa descendentes na terra. É isso que dá a mexer com o povo de Deus. Aqueles que estão mexendo com o povo de Deus, é o que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses: Deus vai dar o justo juízo deles naquele grande dia. Naquele grande dia, eles vão perceber que eles fizeram uma péssima escolha, chacotearam a igreja, né? Fizeram aqueles que são de Deus motivo de escárnio. Foi o que aconteceu na época de Noé. Noé estava construindo a arca, o pessoal estava dando risada na cara dele: seu maluco, a gente está aqui no deserto, a gente não tem nem mar aqui. Como é que? Não é nem mar não, meu filho, não tem nem mar, né? Porque você está aí com a cabeça na Copa do Mundo. Olha, o pastor falou que não tem nem mar naquela época. É claro que não tem, né? Então não tinha mar lá, não tinha nada. E segundo alguns estudiosos da Bíblia, naquela época não tinha nem chovido ainda. Quando você estuda o início de Gênesis, você vai perceber que havia uma forma de Deus trazer fertilidade à terra. Não era através da chuva, como nós vemos hoje em dia, né? Que há evaporação, depois vem a chuva. Não, naquela época saía um vapor da terra, e era isso que fazia com que a terra se tornasse fértil. Ou seja, há indícios muito claros que o povo nem conhecia a chuva. E Noé está dizendo: não, vai ter que cair água do céu aí, meu filho. Mas nunca caiu, como é que vai cair agora? Então, para você ver, caiu água do céu. As fontes do abismo foram abertas, toda a terra foi alagada, e as pessoas morreram porque não deram crédito à palavra de Deus. E vai acontecer a mesma coisa agora. A igreja está há 2000 anos dizendo: Jesus Cristo está voltando. E quando ele voltar, aqueles que não estiverem andando com ele serão por ele destruídos e condenados. E a gente está avisando. Então, toda vez que o Evangelho é pregado, é o que o apóstolo vai dizer: nós exalamos um cheiro de vida, cheiro de morte. Então, foi o que estava aqui, o pastor Marcos Salles fala. Então, pregamos o Evangelho, aleluia. Você creu em Cristo? Que bênção para a sua vida. Você não creu, você não tem andado em obediência em relação aos mandamentos do Senhor, meu filho, vai chegar um dia que você vai ter que prestar conta. E esse dia não vai ser muito bom para você. Então, esses anjos, eles saem com esse objetivo. O tempo da misericórdia se esgotou. Por isso que eu intitulei o nosso estudo aqui no capítulo 15 de tempo esgotado. Acabou o tempo. Vai chegar um tempo em que não haverá mais tempo. O relógio está no cronômetro regressivo. Não tem mais tempo. Acabou. Vai chegar esse momento. Por isso que Isaías, a gente vai ver isso toda vez que se fala de graça, a graça sempre é apresentada com juízo. Isaías 55 começa com o profeta Isaías dizendo: venham até mim. Deus dizendo por intermédio do profeta Isaías: venham comer daquilo que é bom, não gastem dinheiro naquilo que não é pão, que não alimenta, venham comer de graça. Mas naquele mesmo capítulo 55 ele diz assim: buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então fica bem claro que há uma oferta que está disponível através da pregação do Evangelho, mas vai chegar um momento em que as portas vão se fechar.
Mateus 25, a gente vê isso através da parábola das virgens, as 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes. O que acontece com as imprudentes? Quando elas chegam, a porta está fechada. Uma vez que a porta está fechada, não tem mais como abrir. Mesma coisa que aconteceu com a arca de Noé. Deus fechou a porta por fora. Noé não podia abrir nem que quisesse. As pessoas estão batendo: Noé, a gente acredita agora, abre aí, Noé. Meu filho, não posso, não depende de mim. Noé, meu filho, eu acredito, agora eu acredito na teologia reformada, é pela graça, não tem livro não, Noé. Meu filho, não acredito agora, acabou. Mas eu acredito no som da escritura, abra aí, por favor. Ai, gente, irmãos, a parábola das virgens mostra isso. As virgens que não tinham azeite, elas chegam e dizem assim: divida aí comigo. Não dá para dividir, a salvação é individual. Eu não posso pegar a minha salvação. Paulo vai dizer: eu queria fazer isso com os judeus que negaram a Cristo, mas eu não posso. A salvação só por intermédio de Cristo. Aí Paulo vai dizer em Romanos: eu dou testemunho a favor deles, que eles têm zelo, porém sem entendimento. E o povo perece porque falta entendimento. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Não conheceu a verdade? Está preso em condenação. E não é uma condenação temporária, é uma condenação eterna. Então aqui a gente vê esses anjos, eles saem com essa missão. Eles saem do santuário de Deus e eles saem com as 7 pragas. Mais uma vez, a ideia de 7 pragas é a ideia de algo definitivo, de algo completo. E eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente. E aqui, mais uma vez, você vai precisar da compreensão do Antigo Testamento para entender o que está significando aqui. Quem era que se vestia assim? Os sacerdotes. Está escrito no livro de Êxodo, que a gente fez referência aqui. Quando o Senhor diz como os sacerdotes deviam se vestir, a roupa dos sacerdotes tinha que ser de linho puro. Não tinha que ter nenhum outro tipo de tecido, tinha que ser linho puro. Sabe? Então, o que os sacerdotes representavam? Representavam justamente essa intermediação entre Deus e o homem. E o que é que simboliza esses anjos aqui? O juízo de Deus para os homens que não o obedeceram. Mas não eram somente os sacerdotes que se vestiam de linho também. Os reis se vestiam de linho também. É que esses anjos simbolizam vestidos dessa forma. Eles simbolizam que eles estão amando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eles estão indo realizar um feito que foi ordenado pelo rei. Em terceiro lugar, essas vestes de linho puro e resplandecente, a gente vai ver também os habitantes do céu se vestem de linho puro. Quem são esses seres? São seres celestiais que estão vindo realizar aqui na terra o juízo que veio do céu. Então, a vontade de Deus do céu vai se realizar aqui na terra. Ele é o Criador de tudo aquilo que é visto e do que não é visto. E os seus servos, os anjos, virão cumprir as suas ordenanças. E tinham cinturões de ouro ao redor do peito, mais uma simbologia que os sacerdotes tinham, né? Essa ideia, eles estão vindo justamente cumprir esse juízo de Deus em relação ao homem. Uma vez que o homem não aceitou essa reconciliação, uma vez que essa reconciliação não foi feita, a intermediação estava lá, mas a reconciliação não foi feita, agora virá o juízo. Esses seres virão trazer uma ordem de Deus. Qual é? Juízo. O tempo da misericórdia se esgotou, não tem mais reconciliação, agora é juízo. Então, aqui agora nos versículos finais, versículos 7 e 8, no capítulo 15, versículos finais aqui. E um dos 4 seres viventes, a imagem é mesmo, esses seres viventes que nós vimos lá nos capítulos anteriores, né? E um dos 4 seres viventes, ele deu aos 7 anjos 7 taças de ouro. A gente já viu que tinha anjo que tinha 7, os 7 anjos receberam 7 trombetas, e cada anjo tocava uma trombeta. Agora esses anjos aqui receberam o quê? 7 taças, sabe? 7 taças de ouro. E o ouro sempre faz referência na Bíblia a Deus.
Os utensílios sagrados, os utensílios que simbolizavam o relacionamento de Deus com o povo, eram todos de ouro. Quando você vai ver lá, por exemplo, a arca da aliança tinha que ser de ouro, porque simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Esses dias eu estava lendo lá Êxodo, e até o véu, você lembra do véu que foi rasgado lá, quando Jesus morre na cruz? Aquele véu, as argolas que prendiam ele, tinha que ser de ouro. Por quê? Porque aquele véu ali estava fazendo a separação entre o santo lugar e entre o santíssimo lugar, que representava a habitação de Deus no meio do seu povo. Então até a argola que prendia o véu tinha que ser de ouro, porque tudo aquilo que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo tinha que ser de ouro, mostrar a santidade de Deus, a glória de Deus, o esplendor de Deus. O ouro no sentido do metal mais precioso da terra, como Deus é precioso, né? Então o ouro sempre faz referência a essa presença de Deus. Então Deus está presente no seu juízo. Esses anjos não estão vindo segundo a vontade deles. Esses anjos, eles estão vindo na presença de Deus realizar tudo isso. Percebe que eles sempre saem diante do trono de Deus. Eles sempre estão diante do trono de Deus. Tudo aquilo que está sendo realizado é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. É a vontade do Deus soberano, que tem uma história a ser concluída, né? Nós vimos que quando estudamos a Bíblia, nós precisamos entender a Bíblia como algo que tem começo, meio e fim. E o que nós estamos vendo aqui? O final da história. É assim que vai terminar as coisas. Então, os cristãos, eles já sabem o fim. Eles já sabem o que esperar, né? Então, por exemplo, é como você vai assistir um filme, né? E aí a pessoa está saindo do filme, você está lá na fila para assistir um filme. Digamos que você está assim, vai assistir Titanic pela primeira vez. Você lembra de Titanic com aquele menino velho, Leonardo DiCaprio, e aquela Kate Winslet, não sei o que, né? Essa atriz aí. Então tá lá. E aí você está lá, na fila para Titanic. É um filme assim, Titanic foi um estouro de bilheteria. Foi o primeiro filme que chegou para, parece, a $1 bilhão em bilheteria, né? Todo mundo queria aquela música, né? Aquela música de Titanic, aquela menina assim, no navio, né? Aquela cena. E isso, olha que a música lá. E aí de repente você está lá esperando Titanic, você sabe que Titanic, que os personagens principais são quem? Leonardo DiCaprio e essa atriz lá, Kate Winslet, né? E aí tá lá, tudo, aí você tá lá pensando na história bonita deles, aí a pessoa chega e diz, poxa, ele morre no final. Estraga pra ti. Aí pense, meu filho, que você já entra no filme tendo que exercitar o perdão, porque você já vai ver o filme, ele se apaixonando, toda aquela história, o navio afundando, você já esperando a hora que ele vai morrer, porque a pessoa já disse que ele morre no final, né? Você nem tem aquela esperança, rapaz, acho que eles vão ficar juntos, acho que vai ser assim, acho que vai ser assim. Não, rapaz, a mulher já disse que ele morre no final. Você fica indignado, né? Que nada, varão. A Bíblia é assim, ela estraga, de certa forma, os nossos planos em relação ao futuro. E a gente fica pensando, não, eu acho que o mundo vai melhorar, eu acho que a natureza vai melhorar, eu acho que a economia vai melhorar, eu acho que o homem vai melhorar, eu acho que, sabe, não vai, meu filho, ó, já avisou, fulano morre no final, né? Leonardo DiCaprio morre, mas eu nunca assisti esse filme. Meu filho, já tem mais de 20 anos, se você nunca assistiu, eu pensei que não ia assistir, né? Então, a Bíblia nos mostra isso, mostra o que a gente tem que esperar. Então você sentou lá para assistir, meu filho, você já sabe, né? Meu filho, é isso aí. Lá em Aracaju teve um camarada que não foi avisado. E aí ele estava vendo lá uma encenação da paixão de Cristo. Quando ele viu o camarada batendo em Jesus, ele não aguentou. Ele pegou um capacete, deu-lhe no ator que estava batendo em Jesus. Não foi? Então, porque ninguém avisou para ele que Jesus precisava morrer, porque senão a gente ia todo mundo para o inferno. Se Jesus não morresse, ele não ia ressuscitar. Se ele não morresse, não ressuscitasse, nossos pecados não seriam perdoados. Nós não iríamos morar no céu. Ninguém avisou isso para ele. Ele quis salvar Jesus. Deu um monte de capacetada no personagem lá do soldado que batia em Jesus. Que nada, mano, no meu Jesus você não bate não. Tá ele, aguenta. Enfiava um negócio, o cara pegou a lança para enfiar. Não, tá com a lança aqui. Agora imagine, né?
Muitas vezes a gente age dessa forma. A Bíblia está dizendo, vai acontecer desse jeito. Não, é assim também não. Hein, pastor? Pedro também agiu dessa mesma forma, sabendo o que ia acontecer lá na frente. Olha, Pedro, você vai negar 3 vezes por nada, aí eu não nego de jeito nenhum. E ele negou. Não, eu estou dizendo da forma da orelha, quando o próprio Jesus disse que Pedro foi lá, foi, exatamente, né? Exatamente. Jesus já tinha dito que ele precisava ser preso, morrer, mas Pedro, quando viu o pessoal lá fechando, Pedro puxou a peixeira e fez Pedro. Acho que esse pessoal era discípulo de Pedro, né? Do Pedro sem se converter. Exatamente. Então, nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque nós já fomos avisados em relação ao final da história. A gente já sabe o que esperar. Então, às vezes as pessoas nos acusam, eu recebo essa acusação direto, né? Então quer dizer que é só você que está certo. Não, meu irmão, quem está certo é a Bíblia. Não, varão, eu acho assim, eu acho toda a igreja é de Deus. E se a Bíblia diz que não? Se a Bíblia diz, surgirão muitos falsos cristos, falsos profetas, farão sinais e prodígios e enganarão a muitos. Está escrito, meu irmão, você não sabia disso. Mas eu ficou todo decepcionado. Eu achava que ele nascido era homem de Deus. Mas eu descobri que ele não é. Eu digo, você descobriu agora. Que bom. Ainda bem que você está vivo ainda, né? Então, aí eu estou indo para uma igreja melhor, pastor. Qual é? A de Valdomiro. Tem misericórdia, Senhor, né? Então, quando a gente fala essas coisas, muitas pessoas se levantam e dizem assim, você não pode julgar. Eu não posso, não, eu devo. A Bíblia diz que o cristão, ele discerne todas as coisas. 1 Coríntios 2. A Bíblia diz que nós não temos que julgar segundo o nosso próprio pensamento, é o que está escrito lá em João 7. Nós temos que julgar segundo o reto juízo de Deus. É com esse padrão que a gente tem que julgar. Então na Bíblia, é assim que a gente tem que julgar. Está obedecendo a Bíblia? É de Deus. Não está obedecendo a Bíblia? Não é de Deus. Está falando segundo a Bíblia? É de Deus. Não está falando segundo a Bíblia? Não é de Deus. É assim que a gente julga. A gente não julga, eu acho que fulano pede dinheiro demais. Não, a gente não diz isso. Isso não tem nada a ver. A gente diz, eles são falsos profetas, não é porque eles estão pedindo dinheiro demais. É porque o que eles pregam não é bíblico. Porque eles podiam não pedir dinheiro nenhum. E eles continuariam sendo falsos profetas do mesmo jeito. Tem gente que diz assim, eu não gosto da Universal porque pede muito dinheiro. Não, meu irmão, não é por isso que ela não é igreja. Ela não é igreja porque eles pregam heresias. Então, a gente precisa entender, nós não julgamos segundo o nosso pensamento. Diga-me, irmão. Na palavra também diz que dentro pode julgar os Exatamente. Os de fora é Deus que vai julgar, no dia do juízo. Mas nós precisamos discernir quem é povo de Deus como nós e quem é um falso irmão. Paulo, inclusive, diz que isso é importantíssimo. Lá em Coríntios, ele escreve, 1 Coríntios 5, ele diz que falsos irmãos nem comais. Aquele que dizendo-se irmão, ele diz que é irmão. Varão, não julgue, mas Paulo estava julgando. Fulano não é irmão, não. Fulano diz que é irmão, mas ele vive em moralidade. Ele não é irmão, não. O cristão tem que viver em santidade. Então, perceba, irmãos, que a gente vive debaixo, a gente é quase que refém disso. Porque se a gente falar que determinada coisa não é de Deus, quem é você para julgar? Eu não sou ninguém, mas a Bíblia está me dizendo que isso é errado. Então, nós precisamos entender a nossa responsabilidade em relação à Bíblia. Muitas pessoas, elas ficam nessa posição confortável. Por quê? Porque elas não querem estudar. Elas não têm nenhum compromisso com a verdade. Elas estão simplesmente brincando de ser crente, brincando consigo mesmo e principalmente brincando com a vida dos outros, né? E eu trago sempre comigo uma história verídica de um filho que tentou salvar o seu pai e matou ele. O pai estava acho que engasgado com alguma coisa. O menino assistia aqueles seriados de hospital, né, IR, aqueles seriados que tem aí, né, norte-americano, né, que fala da vida dos médicos, né? E aí o menino que nunca fez medicina, que nunca estudou nada, tentou fazer uma traqueostomia no pai, matou o pai. Você está achando que é igual a cinema? Não, meu filho, na vida é bem diferente. Você não sabe fazer alguma coisa, você vai matar a pessoa. É como uma pessoa que não sabe construir. Não, meu filho, fazer um muro é simples, é só a gente botar um tijolo em cima do outro.
Aí você bota um tijolo em cima do outro, bota o cimento e encosta no muro, cai junto no muro. Por quê? Porque você não sabe fazer o muro. Tem que fazer a fundação, tem que fazer as colunas assim, a amarração, tem tudo, tem uma série de técnicas que precisam ser feitas, né? Ah não, é simples, é só botar um tijolo em cima do outro, né? O que você vai fazer? Você é capaz de você matar alguém, porque aquele muro pode cair em cima de uma criança e matar ela. Então, a irresponsabilidade de muitas pessoas em relação à palavra. Hoje em dia é triste isso, todo mundo acha que conhece tudo. Aí você vê uma pessoa que nunca leu a Bíblia, nunca estudou a Bíblia, nunca estudou nenhum comentário bíblico, e diz assim, mas eu acho que Deus é amor. Se Deus é amor, sim. O importante é você ter um coração bom. Eu nunca vi ter um coração bom. Ninguém. Não, talvez você está sendo radical. Não é a Bíblia que diz ninguém tem um coração bom, é tudo ruim. Ah, não, você também, viu? Não sou eu, é a Bíblia. Mas as pessoas vêm com essa conversa. Quando uma pessoa me diz um negócio, fica doido, filho. Ah, não, porque assim tem gente que tem coração puro. Me mostra quem é que tem o coração puro. Teve um que tinha o coração puro, mataram ele. Mas graças a Deus, Deus o ressuscitou, ele está à destra de Deus. Então a gente vive debaixo desse desconhecimento, irmãos. Por isso que essas pessoas elas não estão debaixo da ira de Deus. Não conhecer a Deus, não desejar conhecer a Deus é um dos maiores pecados. Porque você não conhece aquilo que você não ama. Quando você ama, você conhece. As pessoas do mundo estão celebrando hoje o Dia dos Namorados, né? Então, estava lá, eu vi, quando eu estava vindo para cá, tinha um monte de gente vendendo flor na rua, né? Graças a Deus eu sou casado com uma pessoa que não é muito romântica, então não preciso gastar dinheiro com isso, né? A última vez que eu dei uma flor para ela foi a última vez, né? Eu cheguei todo românticozinho, uns anos atrás, não, vou comprar essa flor para você. Ela pegou a flor, jogou assim no carro, mas não sei o que, não sei o que. Misericórdia, irmão. Amém, barulho. Né? Então, cada um é do seu chamado, né, meu irmão? Então, graças a Deus. Ela tem suas qualidades. Então, aqui a gente vai ver essa realidade, irmãos. Nós precisamos entender que vai ter um juízo de Deus. Que as coisas não vão ficar assim impunemente. Então, essas taças que são agora entregues, para a gente entender a ordem lógica. Um dos 4 seres viventes, eu não sei qual foi, eu sei que foi um dos 4 seres viventes, deu aos 7 anjos 7 taças. Nenhum anjo ficou com 2 taças e um ficou sem nenhuma. Não, cada anjo recebeu uma taça. E essa taça estava cheia da ira de Deus. A ira de Deus que foi derramada sobre Cristo para a nossa salvação, mas que não foi derramada para a salvação. Você lembra da oração de Jesus? Pai, eu oro, mas eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que do mundo o Senhor me deu, porque são teus. Depois a gente vai ver aqui no livro do Apocalipse, já vimos várias vezes, tu comprastes, Deus nos comprou. Como? Ele pagou o preço de sangue, o sangue do seu próprio filho. Ele comprou você, ele comprou a mim. Por isso que nós somos selados. O selo, ele dá essa ideia também de que nós temos um dono, nós temos um proprietário. Por isso que quando alguém mexe em você, ele está mexendo com Deus. Você é a propriedade de Deus. Então, aqui ele diz, esse cálice, essas taças, elas estão cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Então essa ideia de viver para todo sempre dá essa, justamente traz essa noção de que não há como se esconder de Deus, sabe? Vai chegar um momento em que nós vamos ter todas as nossas falhas reveladas, se nós mesmos não a revelarmos a Deus em arrependimento. A Bíblia coloca da seguinte forma: todo aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vencer, a gente tem que entregar os nossos pecados aos pés de Cristo antes que nós estejamos diante de Deus. E se nós não tivermos entregue os nossos pecados em Cristo Jesus, nós vamos ter que dar conta de cada um deles, ainda que seja o menorzinho.
Diga-me, irmão. Uma pessoa que se diz que é crente, né? Que estava para a semana passada, sempre falando sobre as coisas que estão acontecendo. Ela, mas Deus não é rico em misericórdia? Ela falou. Aí eu disse, sim, se você já leu um romano, Deus vai ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Ele é rico em misericórdia, vai para quem Ele quiser. Isso, e a gente tem que levar em consideração a misericórdia, mas a severidade de Deus. Não pode só olhar um lado. É como, por exemplo, o irmão Arara. A pessoa chega para o irmão Arara, né? Irmão Doriense, né? A gente chama ele, né, de Arara, né, de forma carinhosa, né, meu filho? Então a pessoa chega para ele e dá uma mala e diz: meu filho, fica com sua cara. Gostei de ser seu cabelo rompeadinho assim, né? Para ser Tom Cruise. Então, fica com sua cara. Vou lhe dar uma mala de dinheiro. Eita, dá uma mala assim, cheia de nota de 100 reais. Um Arara sobe aqui: pastor, se tremendo todo. E agora, pastor? Não, agora eu estou rico, não sei o que eu faço, vou fazer o quê? Deixa eu ver esse negócio. Aí quando vê a nota de 100 reais, só tem um lado. O outro lado está em branco. Parecendo nota de banco imobiliário. Então, 100 reais aqui. Ele pensou que estava rico. Não, meu filho, não vale nada, não vale nem R$1. Está cheio de nota de 100 reais. Tudo de mentira. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque essas pessoas que vivem dizendo: ah, não, mas Deus é grande amor, mas Deus é misericórdia. Sim, tudo isso. E a severidade? E a justiça? E a ira? Ficam aonde? Quer dizer, só tem um lado. Então, a gente precisa entender que a Bíblia ela revela o caráter de Deus, por isso que nós precisamos conhecer o Deus que professamos. Agora eu quero concluir, o horário já deu. Versículo 8. O santuário, mais uma vez, santuário é o quê? A habitação de Deus. Nós já vimos isso, irmãos, no texto lá em Êxodo 25. Então, o santuário aqui, João faz referência à morada de Deus, é o céu. O santuário ficou cheio da fumaça e da glória de Deus e do seu poder. Isso aconteceu várias vezes. Quando você vai ver o próprio livro de Êxodo, quando ficou pronto o tabernáculo, encheu-se de fumaça. Quando ficou pronto o templo lá na época de Salomão, encheu-se de fumaça. Quando vai aparecer, Deus aparece para Isaías, enche-se de fumaça. E essa fumaça, irmãos, ela tem um significado. Por mais que nós conheçamos a vontade de Deus e os atributos de Deus, nós conhecemos apenas uma parte. A fumaça dá a ideia justamente de que Deus ele age de formas misteriosas. A gente não sabe. Por exemplo, alguém sabe o momento da sua morte? Num paciente terminal. Então, às vezes a pessoa está no hospital entre a vida e a morte. Mas, rapaz, eu acho que fulano não passa dessa semana. E aí fulano vive 10 anos. Às vezes a gente diz assim: não, fulano está bem, o fulano vai viver aí no mínimo uns 30 anos. 30 segundos com uma parada cardíaca boa. Não sabe, de nada. Sabe? Diga-me. Aquela menina, a esposa de Fernando, que teve trombose, Isso. Exatamente. Quantas pessoas não foram, desenganadas pela medicina, mas o Senhor vai lá e disse: não quero dar mais tempo de vida para você. Já outras pessoas, a gente vai ver, por exemplo, o caso de Ananias e Safira. Eles fizeram uma série de planos para o dinheiro deles, A gente vai dar uma parte, outra parte a gente vai ficar, Eles não sabiam que eles iam morrer naquele mesmo dia. Para que aquele dinheiro guardado? Então, essa ideia, irmãos, de que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se relaciona com Deus, porque a gente tem que se apegar àquilo que a gente conhece, porque existe muita coisa que a gente não conhece. Então, a gente tem que se apegar ao que a gente conhece. Então, o santuário ficou cheio de fumaça. Quando os juízos de Deus começam a acontecer, irmãos, nós sabemos uma parte daquilo que nos foi revelado, mas existe muita coisa que a gente não sabe. O anticristo vai vir aonde? Não sei. Não, ele vai ser judeu. Não sei. O falso profeta é o Papa. Não sei. É um líder religioso. Não necessariamente é o Papa. A Bíblia não diz que é o Papa. Então, perceba que Deus ele nos revelou, mas Ele nos revelou uma parte, para que nós estivéssemos preparados na sua volta. E como nós nos preparamos? Nos arrependendo e crendo que Ele está no controle de tudo. Mas existe muita coisa que nós não sabemos. E nós vamos ver
naquele momento, quando ele se apresentar. O santuário ficou cheio da fumaça, da glória de Deus e do seu poder. É isso. A manifestação do poder de Deus muitas vezes para nós é incompreensível. Por que Deus salva alguns e não salva outros? Por que Deus permite, por exemplo, que uma criança venha a falecer e que pessoas corruptas e perversas vivam até 100 anos de idade? É Deus quem sabe. Por que Deus permite que tenha tanta gente com muito dinheiro e gente sem nada morrendo de fome em alguns países? É Deus. Por que Deus permite terremoto, tsunami? São os seus decretos. É a manifestação do seu poder. Tudo que está acontecendo no nosso mundo, tudo que já aconteceu no nosso mundo, aconteceu mediante o poder de Deus. Até a ação do maligno, ela é feita mediante um poder autoritativo de Deus. Deus autoriza o seu poder, na sua soberania, que o inimigo tenha uma circunscrição para agir. Então o inimigo ele tem até determinado ponto para agir segundo esse poder e esse controle de Deus. Existem pontos, existem coisas que o inimigo não vai poder fazer. Por quê? Porque Deus não vai permitir. Ele age debaixo desse poder de Deus. Então aqui a gente vai ver isso. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completasse as 7 pragas dos 7 anjos. E a gente vai ver isso agora, a partir da semana que vem, se Deus permitir, vamos ver o capítulo 16, que vai falar respectivamente de cada praga dessas, de cada cálice desse. Mas nós vamos ver aqui, que enquanto esses anjos saem, quando o santuário da glória de Deus agora está cheio dessa fumaça, então dá aquela ideia de que não tem mais retorno. Por isso que diz, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completasse as 7 pragas. Essa ideia, esgotou-se o tempo. Esses anjos estão saindo para consumar, para trazer um juízo definitivo para toda a terra. Então, agora o santuário de Deus, que antes estava aberto, está fechado. Acabou a misericórdia. Não tem mais misericórdia. Agora é só juízo. Esses 7 anjos já saíram. O santuário, o que está acontecendo? Não se pode mais entrar no santuário. É o que aconteceu com aquelas virgens imprudentes. Não dá mais para entrar. Abra aí a porta, por favor. Não dá mais para você entrar. O noivo já entrou e já fechou a porta. As pessoas que estão do lado de fora da arca, abra aí a arca, por favor. Noé, joga uma corda, Noé. Não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu vou estar desobedecendo a Deus. E desobedecendo a Deus, eu vou estar em perigo. Por isso que aquelas virgens prudentes não podiam dividir o azeite. Então, por mais que nós possamos pregar o Evangelho, por mais que nós vivamos o Evangelho, a gente não pode converter ninguém. Só Deus pode. Mas vai chegar um momento em que Deus vai parar de chamar e Ele vai derramar a sua ira sobre todo o povo. Por que isso é tão importante para nós? Eu concluo aqui nessa tarde. Porque nós precisamos, irmãos, diante de tudo isso que nós temos ouvido aqui no livro do Apocalipse, já estamos caminhando no final do livro, capítulo 15, o livro do Apocalipse tem 22 capítulos, já estamos caminhando para o final do livro. Diante de tudo isso que a gente tem ouvido há alguns meses aqui no livro do Apocalipse, é importante que nós entendamos a nossa missão. O mundo, irmãos, ele está cheio de marceneiros. O mundo está cheio de médicos, de advogados, de empresários. O mundo está cheio de donas de casa. Mas está faltando povo de Deus. Está faltando mulheres e homens de Deus. Pessoas que não têm a sua vida como preciosa. Pessoas que estejam dispostos a entregar a sua vida por amor a Cristo e ao seu Evangelho. Essas pessoas têm falta, cada vez mais. Por isso que nós olhamos e vemos muitas vezes a mensagem de Cristo, ela está retrocedendo e não avançando. Por que isso? E, irmãos, nós precisamos entender. Claro, Deus é soberano, isso é indiscutível, mas a gente é responsável, irmãos. Se nós não estamos vivendo para a glória de Deus, nós estamos vivendo para a ira de Deus. Não existe meio termo. Então, diante desse fato, a gente sabe que vai chegar um juízo, a gente sabe que pessoas vão ser destruídas, pessoas vão ser lançadas no inferno de maneira
eterna, sem poder sair desse lugar de sofrimento e de tormento, e a gente vai ficar preocupado com o que comer, com o que vestir, com tantas pessoas indo a passos largos para a destruição, talvez até nós. A gente vai se preocupar mais com o corpo que perece do que com a alma. Então, diante dessas informações tão preciosas, irmãos, dentro do Apocalipse, a gente precisa ter um choque de realidade. Entender, aprender a discernir aquilo que realmente é importante e aquilo que não é. Paulo vai dizer isso quando ele escreve aos Coríntios. Ele diz: o que é importante, irmãos, é aquilo que é invisível. Sabe por quê? Porque é eterno. Aquilo que é visível é transitório, é temporário. Tudo aquilo que os nossos olhos veem, por mais bonito e forte que pareça, vai passar. Mas a nossa comunhão com Deus é a nossa única segurança. Nosso serviço a Deus é uma das poucas fontes de alegria. Então, que nós possamos aproveitar melhor a nossa vida, que a nossa vida possa ser vivida para a glória de Deus. Deus está em busca, mais uma vez, dos verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Se você vir para a igreja uma semana, ninguém vai dizer nada. Mas se você viver para Cristo todos os dias, rapidamente vão dizer que você está ficando maluco. E o mundo está precisando de mais malucos, de mais fanáticos, de pessoas que digam: não, eu não quero saber de nada, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ah, mas e aí, como é que você vai comer, como é que você vai beber? O mesmo Deus que sustenta os pássaros do céu, Ele vai me sustentar. Ele vai sustentar a minha família. E se por acaso Ele permitir que eu passe alguma necessidade, Ele vai me dar graça para que eu passe por essa necessidade, glorificando o nome dEle. Porque o meu Deus é vivo e real. O meu Deus não é um Deus de palavras. O meu Deus não é um Deus de faz de conta. O meu Deus é um Deus que se relaciona comigo e que eu me relaciono com Ele em espírito e verdade. E eu vou procurar viver o verdadeiro Evangelho, mesmo que ninguém queira viver. É isso que está faltando. A gente sair desse aquáriozinho da religiosidade, entender o poder que está à nossa disposição para que venhamos fazer a obra de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Olha que coisa maravilhosa. Mas será que a gente é igreja? Será que a gente está vivendo para a glória de Deus? Será que a gente pode dizer: e eu não tenho a minha vida como preciosa, meu grande objetivo é viver para a glória de Deus? Que a gente possa viver mais assim, porque esse dia que nós estudamos aqui vai chegar. E as obras não nos salvam, mas elas vão testificar cada vez mais aquele que foi salvo daquele que não foi. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo teu alerta, principalmente, Senhor, na minha vida. O principal pecador aqui nessa tarde, Senhor, sou eu. E o que é pregado no púlpito, Senhor, nós sabemos que aquele que ministra a palavra de Deus vai ser duplamente cobrado, Senhor. Dá graça para que tudo aquilo que eu tenho ensinado, Senhor, para o teu povo, segundo a tua vontade, Senhor, eu mesmo não venha ser encontrado reprovado. Ó Deus, eu oro por cada irmão e irmã aqui nessa tarde, Senhor, mesmo aqueles que nos acompanham pela internet. Não nos deixa, Senhor, enganarmos a nós mesmos debaixo de uma falsa adoração, Senhor, debaixo de uma falsa conversão, mas que verdadeiramente, Senhor, sejamos teu povo, regenerados, justificados, santificados, Senhor, vivendo para a tua glória a cada instante da nossa vida, Senhor. Nos ajuda a entender, Senhor, que o viver é Cristo, que o morrer é lucro, Senhor, que a nossa vida só vai ter real significado quando nós nos tornarmos verdadeiros servos e servas do Deus Altíssimo. Deus nos pede paz nessa tarde, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amados irmãos, saúde-se mutuamente com um cumprimento santo e não se esqueça de dizer ao seu irmão: irmão, é estreito o caminho, mas ele vai levar você para o céu.